Boa noite. Muito bem, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Essa casa que sempre nos recebe de coração aberto. Eu quero começar agradecendo ao Walter, à Mônica, pessoas que sempre nos tratam muito bem. Quero agradecer a presença de todos, agradecer aos espíritos amigos, protetores dessa casa, que possam continuar nos abençoando, aos amigos da internet que nos veem pelo Facebook, e que nós possamos estudar um pouquinho hoje sobre sombra e luz. Quem vence? Na nossa mente, sombra ou luz está imperando nesse momento tão turbulento que passa o nosso planeta? Nasruddin, ele era um sábio que andava pela antiguidade, divulgando os seus ensinamentos. Ele tinha muitos seguidores. E quando ele estava na frente da sua casa, meio que tauteando, agachado, procurando algo, um dos seus discípulos chegou e disse: "Mestre, o que procuras?" Ele disse: "O que eu estou procurando não importa. O que importa é que eu estou procurando. Me ajude." O discípulo, o mestre, começou a baixar e procurou também. Outro discípulo chegou: "O que está acontecendo? O mestre está procurando." E outro também agachou e começaram a procurar. Chegou mais um, e todos na frente da casa procurando. Era uma casa de um gramado bonito, uma casa ao fundo, e todos perguntavam entre si o que ele está procurando. E ninguém sabia. Até que um discípulo mais audacioso perguntou: "Nasruddin, mas o que você está procurando?" Ele disse: "O que eu estou procurando não importa. Mas já que você insiste, eu vou dizer: procuro uma agulha." "Mestre, por que não disse? Uma agulha é difícil de se achar, mas pelo menos agora sabemos." E continuaram procurando. E passou um tempo e nada, o gramado era grande. E aí, o mesmo discípulo audacioso perguntou: "Mestre, por favor, nos ajude. O senhor lembra mais ou menos onde o senhor perdeu essa agulha?" E ele disse: "Me lembro." "Onde, mestre? Nos diga." "Perdi dentro de casa." "Mestre, mas se o senhor perdeu dentro de casa, por que procuramos aqui fora?" E ele disse: "Porque aqui está mais claro." Nasruddin era o gênio das metáforas. Essa é uma metáfora para os dias de hoje. Procuramos o que é importante para nós fora de casa, sendo que o importante é o que está dentro de casa. Então a nossa mente acaba ficando um pouco turva, com tantas adversidades e com tantos chamativos que nós temos do mundo exterior, do nosso mundo terreno, do terra a terra, como a gente gosta de falar. Isso será que traz problemas para o nosso espírito? A nossa mente influencia o nosso espírito, o nosso perispírito? O que pensamos, isso é muito divulgado hoje em dia, mas o que pensamos modifica a nossa vida? Modifica o nosso corpo, o nosso estado físico? No templo, no oráculo de Delfos, havia uma frase: conheça a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Será que a gente se conhece mesmo? Será que a gente está preparado para o que vem aí? O Dr. Joaquim Murtinho, ele nos diz: a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual. E geralmente a gente fala o contrário também, Não, o espírito tem que estar iluminado, o corpo está bem. Mas o nosso corpo, de acordo com o Dr. Joaquim Murtinho, também reflete o nosso espírito.
reflete a nossa alma, como estamos. Porque tudo que somatizamos na mente, a gente passa para o perispírito e esse para o espírito. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz, e vice-versa. A mente aflita desprende raios de energia desordenada, que se precipita sobre os órgãos, como dardos ferinos, deploráveis para as funções orgânicas. Então, a mente, influenciando o nosso perispírito, prejudica imensamente o nosso corpo. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente em que fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, que é o nosso perispírito, gravando a anarquia do psiquismo. Então, o nosso corpo sutil, o nosso perispírito, ele está ligado exatamente à nossa mente. E hoje, com a nossa tecnologia, que é também muito importante, falamos aqui e alguém pode estar nos acompanhando do outro lado do mundo. Então, essas informações vêm acompanhadas de muitas coisas diferentes que podem afetar o nosso psiquismo. E esse vai para o perispírito. E essa desarmonia começa a desorganizar. O que acontece? A gente começa a ficar, como diz minha mãe, descompensado. A gente começa a ficar descompensado. E isso nos faz, muitas vezes, começar a cobrar algo que não nos é de direito ainda. Nós começamos a achar que todas as pessoas são obrigadas a entender o que a gente pensa e tomar isso como verdade. Tanto é que hoje em dia nós temos doutores formados, porque qualquer coisa que você posta na internet, todo mundo já começa a discordar, a dar palpites, que é uma informação boa, mas isso não pode nos tornar donos da verdade. Nesse mundo de expiação e prova que ainda vivemos, precisamos respirar um pouquinho, e voltar para o nosso interior. O que estamos fazendo? Começamos a cobrar de pessoas próximas que nos entendam. Começamos a cobrar aos nossos pais, os nossos avós. Por que eu não tive isso? Por que eu não tive aquilo? O marido, a esposa. Por que você não me entende? Então a gente começa a cobrar de quem está do nosso lado coisas que não estamos preparados, porque o nosso psiquismo está acumulando energias negativas. Abrindo aspas, a lei de Deus não permite que um filho cobre o pai e a mãe, porque eles já nos deram o dom da vida. E isso é uma coisa que nós nunca poderemos pagar. O dom de poder estar encarnado, de poder crescer espiritualmente. Eu queria perguntar, vocês concordam? O que pensamos influencia a nossa vida? O que pensamos pode gerar energias no nosso perispírito? Nós lembramos, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso é importante. Quando nós pensamos, nós atraímos. Hoje a ciência divulga isso abertamente e o espiritismo
baseado na ciência, filosofia e religião, que é a nossa doutrina espírita, nós plasmamos. Vocês já perceberam que quando nossos pensamentos comungam numa direção, parece que coisas repetidas acontecem em nossas vidas? Vocês já notaram que pessoas agressivas estão sempre enroladas em alguma confusão? Parece que tudo, se vai num campo de futebol, 30 mil pessoas, acontece uma briga, parece que é do lado dele. Já perceberam isso? Então, esse pensamento, essa energia do psiquismo, consegue sobrecarregar a nossa alma. Nós vivemos numa época em que a medicina está muito avançada. Temos medicamentos para quase tudo. Mas, ao contrário, os medicamentos parecem ajudar cada vez menos. Porque o nosso psiquismo, quando ele está, como diz o Dr. Joaquim Murtinho, desequilibrado, nos geram as depressões, síndrome de pânico, tristezas, alergias. O que tem de pessoas com alergias e vai ao médico, e o médico passa uma pomada, passa um remédio, e aquilo não cura. E aí vai no centro espírita, faz um tratamento, a pessoa se asserena, acalma um pouquinho, ou vai num yoga, faz uma meditação, a alergia some. A alergia, gente, é muito do nosso psiquismo. É muito do nosso perispírito. Ainda dizem o Dr. Joaquim Murtinho e o Dias da Cruz, que todo o problema sobrecarga, todo o problema que nós trazemos na mente, torna um problema físico. A gente ouve sempre falar disso, né? Mas essa medicação, esses remédios, esses recursos, atuam verdadeiramente nas causas das doenças? Os remédios, eles atuam na causa? Geralmente não. Né? São paliativos. Depressões, síndrome do pânico. A gente precisa de um tratamento psicológico ou espiritual. Então, o Dr. Murtinho diz assim, quanto mais a gente demorar para procurar ajuda, maior será o caminho. Então a ajuda é fundamental. Obviamente a ajuda médica, mas também a ajuda espiritual. A nossa religião. Porque ele compara como se fosse um caminho. A gente indo para Mirassol e a gente toma um caminho errado. Vai para Bálsamo. Quanto mais a gente for para Bálsamo, mais demora para a gente retornar. Então, quanto mais a gente demora, mais o nosso corpo perece. Mais. A gente se lembra da aula básica de espiritismo, né? Espírito e matéria. O nosso perispírito é ligado diretamente a esse lado material. Toda vez que caminhamos para o excesso, a doença age para nos trazer de volta. Por outro lado, quando o nosso fluido vital vibra em gratidão, quando nós alimentamos o sentimento de resignação, brota em nós uma luz irresistível. A paciência, o perdão são irresistíveis. Então, assim, a nossa mente é ligada diretamente ao perispírito. O que pensamos, ódio, raiva, vingança, tudo isso nos geram marcas no perispírito. Todo mundo lembra da aula básica de espiritismo, né? Deus, espírito e matéria. Ok? Essa energia da nossa mente, do nosso perispírito, ela é essa energia que nos afeta. Ela está mais ligada ao espírito ou à matéria?
Quem arrisca um palpite? Vamos lembrar um pouquinho? Lá do comecinho. Deus, a criação, né? Princípio espiritual. Ok? Todo mundo se lembra disso? Princípio espiritual, elemento material ou fluido cósmico universal. Um espírito, ele é matéria ou não? Não, né? Um espírito, ele não é matéria. Então, o nosso perispírito é matéria? Ou não? Quem arrisca? Isso é do curso básico, terceira aula, curso básico de espiritismo. O nosso perispírito é um pouquinho dos dois. Porque o corpo vive sem espírito? Não. O espírito consegue encarnar sem corpo? Não? O espírito consegue viver entre nós sem o perispírito? Sem corpo ele consegue? O espírito consegue se materializar sem fluido universal? Não. Ok? Então, a nossa mente, essa energia que nós geramos, ela é mais espírito ou ela é mais fluido cósmico universal? Ela está ligada mais à matéria ou ao espírito? A matéria. O fluido cósmico universal, ele nos traz o fluido vital. O que dá a vida para a gente? Se lembram? Deus, a criação, princípio espiritual. Espírito é o princípio espiritual ou não? Princípio espiritual já é espírito? Abelha tem espírito? Borboleta? Podia falar com a Mônica, eu volto para a gente fazer uma palestra sobre os animais, né? Abelha tem espírito? Borboleta? Girafa? Rinoceronte? Tem espírito? Eu estou vendo uns assim, eu estou vendo uns assim. Esse estudo é muito legal, não é o de hoje, mas a gente pode trazer numa próxima. Como diz meu sobrinho, deixa um like, fale com a Mônica. No próximo estudo a gente traz isso, é muito interessante. Gente, espírito é o princípio inteligente. A gente só vira espírito quando a gente adquire o princípio inteligente. Se a gente não adquiriu ainda o princípio inteligente, a gente não é espírito ainda. Então, esses animais têm espírito? Quase. Eles têm o princípio inteligente. Não, o princípio espiritual. E daí um pouquinho, eles vão ter o princípio inteligente? Vão. Mas esse não é o assunto de hoje. O que eu quero falar é do material. Então, o fluido cósmico universal, ele gera a vida junto com o princípio inteligente, que é o espírito. Tem até aqui uma imagem, ó. Espírito, aqui, perispírito e corpo. Corpo sem o perispírito e sem o espírito, de acordo com as leis da natureza, as leis de Deus, não consegue criar a vida. O espírito sem o corpo não consegue encarnar. Consegue se materializar, né? Com o quê? Ele precisa do quê para se materializar? O fluido vital, que é retirado do encarnado. Ele retira essa energia para ele se materializar. Tem estudos, vocês já conhecem isso, né? De um médico que tirou a pulsação de um espírito materializado. Ele tirou a pulsação de um espírito materializado. E aí tem tudo, né? Se o espírito é evoluído, o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar o fluido cósmico universal daquele planeta. O perispírito
de alguém que encarna na Terra é igual o perispírito de um habitante de Marte, de Vênus? É diferente. A matéria sutil é diferente. Porque usa o fluido cósmico universal daquele planeta. Essa sutileza, nós conseguimos tocar um perispírito? Nos foge, né? Não conseguimos ainda. Não conseguimos ver, não conseguimos tocar. Mas ele é imaterial? O perispírito, ele é imaterial? Quem se lembra? Não podemos dizer que ele é imaterial. Porque imaterial não existe, né? E o espírito existe. Nós podemos dizer que ele é incorpóreo, né? Ele não tem ainda a sutileza, o etéreo que nós conseguimos no nosso revestimento ainda tocar, né? Um espírito muito atrasado, desencarnado, consegue ver um espírito de alto padrão evolutivo? Desencarnado? Não consegue. Então não é só a gente que não vê, não. Espírito desencarnado também não vê, né? Vai dos padrões espirituais. Então, eu só queria lembrar isso um pouquinho para ver que a nossa energia é ligada à mente e ao espírito. E isso é palpável. É do fluido cósmico vital. Então, o nosso lado sombra e o nosso lado luz está presente, ok? E nós conseguimos visualizar essa materialização através do fluido cósmico vital. E isso afeta diretamente o nosso perispírito. É onde eu quero chegar. Porque o que pensamos afeta diretamente o nosso perispírito. E levamos essas marcas para muito além desta encarnação. Então a gente conversou um pouquinho disso. Vamos se perguntar agora, como você está hoje? Você acha que realmente você se conhece? Você consegue fazer uma autoavaliação e ver quando o seu lado sombra está surgindo naqueles rompantes? Você consegue fazer com que o seu lado luz ilumine o seu lado sombra? Como é que está a nossa visão? Essa dualidade de sombra e luz faz parte do nosso processo encarnatório. Vamos ver como é que a gente está vendo tudo isso? Reparem na imagem. É uma imagem comum da internet, mas sempre é bom mostrar. O que vocês viram primeiro? Vamos lá, participação de vocês um pouquinho. O que vocês viram primeiro? Hã? O chapéu? Não, ó, não é Jesus, tá? Eu fiz uma palestra, não é Jesus, não. Não é Jesus, é um desenho. Estou escutando aí um velho. Alguém viu um velho aí? Levanta a mão, por favor. Um velho com chapéu. Alguém viu um moço, um cowboy? Levanta a mão. Alguém viu os dois? Muito bem. Todo mundo viu os dois? Ó, o velho, vamos identificar o olho do velho, o nariz e o queixo. Todo mundo viu o velho agora? Alguém não viu o velho ainda? O olho ali, o nariz e o queixo, meio com uma echarpe, eu não sei como é que fala isso, cachecol. Echarpe é de mulher, né? Cachecol é de homem, é isso? Viram?
Vamos ver o jovem agora, o cowboy. Naquele cantinho é o olho do cowboy lá, ele está olhando meio de lado, para lá. Viram? O nariz pretinho ali e o queixo. Ele está meio de lado com o chapéu também. Todos viram agora? Conseguiram visualizar os dois? Quem não viu ainda os dois? Algumas pessoas. Então vamos lá. Ó, o olho do velho é aqui, a boca e o queixo. O velho, aqui ele está de lábios cerrados. E olhando para lá, o jovem cowboy. Quem conseguiu ver o jovem tem uma explicação psicológica. Quem conseguiu ver o velho também, e quem conseguiu ver os dois também. Mas hoje não vai dar tempo de falar isso. Vou falar rapidinho então. Quem viu o velho primeiro está passando por um momento mais reflexivo da vida. Ok? Passando por algum momento de transição ou alguma dificuldade, alguma coisa que está exigindo bastante de raciocínio lógico, de pensamento de vida. Quem viu o jovem está um pouco mais tranquilo. Está pensando em coisas mais do dia a dia. Ok? Quem viu os dois de uma vez está num momento psicológico legal. Está aberto ao velho e ao novo. Ok? Quem não viu nada, precisamos marcar um oftalmologista ou alguma coisa assim. Recomendo. Vamos ficar só nos dois por enquanto. Tá bom? Estamos falando da dualidade. Do nosso lado sombra e do nosso lado luz. Nós podemos ver na mesma coisa, coisas diferentes. Uma pessoa, quando te fala algo, ele pode estar falando alguma coisa e você entendendo outra. Né? Então, temos esse lado ainda. Temos esses dois lados. Precisamos atentar. Isso é importantíssimo para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Saber dessa dualidade. Eu vou contar uma metáfora rapidinho. Minha mãe que gosta. Uma alegria ter minha mãe aqui. Mãe, um beijo. Minha mãe que me pôs na doutrina espírita desde pequenininho. Mãe. Alegria. Olha aí, Dona Beth. Uma metáfora. Eu queria contar uma metáfora para vocês, para a gente entender um pouquinho mais esse lado sombra e esse lado luz. Pode ser? Se alguém já conhecer, é rápido. Mas vai ajudar a gente a ilustrar. E metáforas, de acordo com a programação neurolinguística, ela continua atuando na nossa mente por vários dias. De repente você vai lembrar alguma coisa e vai falar, olha, daquela história me trouxe isso. Então vamos lá. É a história de um príncipe. Toda história boa tem que ter um príncipe e uma princesa, não é? Um príncipe estava cavalgando com o seu alazão pelas redondezas e de repente, quando ele se viu, ele percebeu que ele havia cruzado a fronteira do reino contíguo. E eles tinham tratado de não invadir o reino vizinho. Ele viu rápido e tentou voltar, mas os guardas do reino vizinho o pegaram. O capturaram e o levaram à presença do rei.
Colocaram de joelhos e o rei disse: você invadiu o meu reino. Foi sem querer, majestade, por favor, me perdoe. Você sabe que a sentença para isso é a morte. E a morte na guilhotina. Iremos cortar sua cabeça. Majestade, por favor, eu sou o príncipe. Isso vai trazer uma tragédia para o nosso reinado. Por favor, me perdoe. O rei disse: não posso. Majestade, por favor. O rei disse assim: como eu sou soberanamente justo e bom, eu vou lhe dar uma chance para que salve sua vida. Vou lhe fazer uma pergunta. Se você acertar essa pergunta, ficará livre. Se não acertar, irei cortar sua cabeça e morrerá na frente de todos. O príncipe não tinha o que fazer. Falou: por favor, majestade, faça a minha pergunta. Ele disse: é uma pergunta simples. Faça a pergunta: o que mais deseja uma mulher? O príncipe falou: pode cortar a cabeça, porque não tem jeito, corta. Não, não falou. Né? Ele falou: majestade, o que mais deseja uma mulher? Aí o príncipe pensou, e eu quero a ajuda de vocês agora. Os homens, que não conhecem a história, obviamente, o que mais deseja uma mulher? Quem é um homem aí que conhece o lado feminino e arrisca? Sapato. Oh, majestade, essa pergunta é muito simples. O que mais deseja uma mulher é um sapato novo. Cortem-lhe a cabeça. Não é essa. Aí um outro homem mais... Um homem... Cadê os homens que conhecem as mulheres? Alguém mais um palpite? Olha, e um homem sensível, gente. Majestade, o que mais deseja uma mulher é amor e compreensão. Cortem-lhe a cabeça. Os homens não estão com nada. Vamos ver as mulheres. As mulheres se entendem. Vamos, as mulheres se conhecem. O que mais deseja uma mulher? Vai, as mulheres agora. Olha, as mulheres, vamos? Ficar magra. Oi? Independente. Cartão de crédito. Majestade, essa pergunta é muito simples. O que mais deseja uma mulher é um cartão de crédito. Infinity. Cortem na cabeça. O jovem príncipe estava pensando e as respostas não lhe caíam bem. E ele disse: majestade, eu estou vendo que eu não consigo ainda formular a resposta. Lhe peço mais uma coisa. Me dê até amanhã. Eu prometo que amanhã volto com a resposta. O rei disse: como eu sou soberanamente justo e bom, vou confiar em você. Mas amanhã, ao raiar do dia, me traga a resposta correta. Se não, cortarei sua cabeça. Se você fugir, invadiremos o reino do seu pai. Muitos inocentes irão morrer. Você escolhe. Ele disse: não, majestade, eu vou. E aí o príncipe saiu à procura, foi até a cidade. Era uma cidade no interior de São Paulo, assim, tinha um calor imenso. E ele foi à praça e perguntou às pessoas. E as pessoas diziam: é sapato, não, cartão de crédito. E aquilo não lhe caía bem. E ele estava quase desistindo, quando no canto da praça, ele viu uma pessoa estudando, lendo um livro muito grosso. Ele perguntou, ele pensou, essa pessoa deve ter a resposta. Foi até ele. E lá chegando: amigo, estou com um problema e a minha vida depende disso. Disse: o que é? Tenho que responder uma pergunta: o que mais deseja uma mulher? O filósofo, o estudioso olhou e disse: eu não tenho essa resposta. Mas eu sei de alguém que pode ter. Terá com certeza. Quem é? Me diga, por favor, disse o príncipe. Ele disse: segue essa estrada. Quando terminar, terá uma trilha.
Quando terminar a trilha, você cairá num pântano. No meio do pântano tem um casebre. E lá mora uma velha senhora. Alguns dizem que ela é uma bruxa. Mas ela conhece muito de tudo. E aí então, ele disse, a minha vida depende disso. E foi. Foi caminhando pela estrada, pegou a trilha, caiu no pântano. Quando ele avistou aquele casebre. Era um casebre feio. Mas ele foi. Deu 3 batidas à porta. E escutou uma voz lá de dentro. Quem é? Ele se apresentou. A porta se abriu. Era realmente uma mulher toda desgrenhada, com aquele narigão com uma verruga na ponta, sem os dentes, aquelas unhas enormes, a roupa maltrapilha, com uma vassoura do lado. Ele assustou, mas a vida dele dependia disso. E ele disse, Senhora, a minha vida está em suas mãos. Ela deu uma gargalhada dobrada e disse, entre. Você entraria? Mas a sua vida depende disso. Ele entrou e ela olhou para ele e disse, o que desejas? Ele disse, eu preciso de uma resposta. Qual é a pergunta? O que mais deseja uma mulher? Ela novamente deu uma gargalhada e disse, essa resposta é muito simples. Você sabe? Então me diga, por favor. Lhe digo, lhe darei a resposta certa. Isso lhe salvará a vida. Então me diga, por favor, me diga. Só que eu quero algo em troca. Sempre tem algo em troca, não é? Ele disse o que é. Lhe darei a resposta. E a resposta é certa. Você salvará a sua vida. Mas em troca, terá que se casar comigo. O príncipe era esperto. Ele pensou, se eu não casar, eu morro. Se eu casar, né? Providência divina, quem sabe cai um raio na cabeça dela, ela desencarna de uma hora para outra. E disse, princesa, ou princesa não, bruxa, eu caso. Me dê a resposta. Se eu sobreviver, ou se eu viver após esse desafio, eu caso com você. Ela disse, palavra de príncipe, palavra de príncipe. Então tá bom. O que mais deseja uma mulher é muito simples. O que mais deseja uma mulher é... Pausa para a água, só um minuto. Vamos lá. O que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. O príncipe disse, uau, essa é uma resposta com conteúdo? Essa resposta me preencheu. É isso mesmo, eu tenho que ir. O dia já estava raiando, ele voltou, voou correndo, foi até o castelo. A hora já findava, os guardas todos esperando. Ele entrou, ajoelhou-se na frente do rei. E o rei fez a pergunta. Príncipe, o que mais deseja uma mulher? Ele disse, ó majestade, o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. O rei disse, uau, é isso mesmo? Está livre? Parabéns! Siga a sua vida, o príncipe, yeah! Lembrou que tinha que casar com a bruxa. Comemorou, mas, né? E o príncipe é o príncipe. Ele honrou sua palavra, pegou o seu cavalo, foi lá, buscou a bruxa, falou com seu pai, todos ficaram extasiados com a notícia, mas marcaram a data, a igreja, dividiram a igreja desse lado, os convidados do príncipe, dinamarqueses, duques, desse lado os convidados da bruxa, duendes, aquelas coisas, todo mundo esganhado, mas fizeram a cerimônia e foi uma beleza. Se casaram. E aí, terminada a cerimônia, foram até a suíte de núpcias do príncipe. E aí, a bruxa disse, meu príncipe, vou até o toalete para colocar a minha roupa de núpcias. Ele disse, vai.
Vai. E ficou lá, pensando: ó vida minha, eu que sou um príncipe, poderia escolher a mulher que eu quisesse, poderia casar com qualquer uma do reino, e agora me vejo nessa situação. E ele ficou pensando como a vida nos traz desafios. E a sua mente vagava, vagava. Quando o relógio bateu 00:30, a porta se abriu. E lentamente foi saindo uma perna e outra. O príncipe olhou. E era uma mulher lindíssima. Os cabelos loiros até a cintura. Os olhos verdes pareciam um par de esmeraldas. Aquele corpo esguio, naquele penhoar, naquela camisola. E ela saiu, o príncipe disse: uau! Mas o que aconteceu? Ó príncipe, eu esqueci de lhe dizer que eu sofro de uma maldição. Metade do dia eu sou bruxa e metade do dia eu sou princesa. O príncipe, assimilando aquela notícia, ele pensou: como é a nossa vida? Filosofando. Existem pessoas, mulheres e homens, que no convívio social são verdadeiros bruxos, bruxas, tratam mal os funcionários, os empregados, mas em casa são verdadeiros chefes de família, cuidam dos filhos, educam bem, cuidam da mãe, do pai, dos parentes. E o contrário é verdadeiro. Há pessoas que tratam todos no convívio social muito bem, mas em casa são verdadeiros bruxos e bruxas. Tratam os filhos mal, o marido, a esposa, brigam com os familiares. O príncipe pensou nessa dualidade da vida. E voltando à princesa linda, ela disse: ó príncipe, e agora você pode escolher. Se você quiser que eu fique bruxa durante o dia e princesa durante a noite, ou o contrário, se você quer que eu seja princesa durante o dia, para as recepções, para os eventos, e bruxa durante a noite, você escolhe. O que vocês escolheriam? Aos homens, não. Olha, gente, mediunicamente eu estou vendo o pensamento de vocês, hein? O príncipe pensou, bruxa durante o dia, princesa durante a noite. Ele pensou e disse: ó, jovem princesa, escolha o que você quiser. O que você quiser, eu aceito. E dizem que a noite foi maravilhosa. A noite de núpcias foi uma beleza. Até que ele adormeceu e as horas se passaram. Ele acordou, já era 00:30. E ele lembrou e falou: a minha esposa, ele ia virar, pensou: ai meu Deus do céu, o que eu vou encontrar agora? E aí ele foi virando bem devagarzinho, bem devagarzinho. Quando ele olhou, ela estava linda, bela como a noite anterior. Ele disse: ó princesa, pelo visto você escolheu ser princesa durante o dia e bruxa durante a noite. Ela disse: ó jovem príncipe, como você me deu soberania sobre a minha própria vida, me dando a liberdade de escolher, quebrou-se a maldição e eu escolhi ser princesa durante todo o tempo. O príncipe disse: uau! Acabou a história. Viveram felizes para sempre. Essa metáfora nos faz pensar. O príncipe teve que buscar a resposta na onde? No caminho mais longe, no pântano escuro, naquele casebre, naquele lado feio, onde tinha as piores imagens possíveis.
ele teve que conversar com o seu lado sombra. E nós, muitas vezes, no cotidiano, deixamos o nosso lado sombra de lado. Não queremos ver. Achamos que está tudo certo. Achamos que, às vezes, a vida que nos prega peças. E ignoramos esse lado que trazemos muitas e muitas vezes de 3, 4, 5 encarnações. A desconfiança, a cólera, a raiva. Temos que admitir que ainda faz parte do nosso crescimento moral. Faz parte da nossa vida. Nenhum de nós deve recusar diante das deficiências. Deve recuar. Temos deficiências. Estamos num mundo de expiação e prova. Num hospital. Num hospital tem doentes. Precisamos fazer o diagnóstico da nossa vida. O diagnóstico do nosso crescimento moral. E caímos. Caímos, sim. Muitas vezes. Muitas vezes. Todos nós somos portadores de vícios. Alguns desses vividos e alimentados por 2, 3 mil anos. Não serão superados a toque de caixa. É muito importante para o nosso crescimento moral que nós buscamos a agulha não fora, dentro de nós. Que nós busquemos a saída para as nossas dificuldades dentro de nós, aceitando que ainda temos as dificuldades do dia a dia. Conversando com esse lado sombra. Espera aí, mas o que me magoou tanto? Será que está certo isso? Será que isso precisava me magoar tanto? Será que aquela pessoa não está engatinhando ainda? Ou está dormindo? Ela não tem o direito de me magoar tanto. Eu não tenho o direito de me magoar tanto. Eu preciso superar isso. Por que eu fiquei doente? Por que isso me machuca tanto? Por que eu não consigo entender a pessoa que está comigo? Por que ela não consegue me entender? Lembra a dualidade? Um vê o jovem, o outro vê o velho. Espera aí, vamos sentar. O que você está vendo? O que eu estou vendo? Passamos por dificuldades. Mas isso faz parte do nosso crescimento. Não vamos guardar essas marcas no nosso perispírito. Não vamos levar isso para a próxima. Vamos vencer um pouquinho de cada vez. Reconhecendo que ainda temos o nosso lado sombra. Temos o nosso lado luz. Mas temos ainda o nosso lado sombra. E ele faz parte de nós. E precisamos crescer com ele. Iluminá-lo também. E para isso, temos a luz do Evangelho. O Evangelho consegue iluminar a nossa alma. 15 minutinhos de estudo pode iluminar o nosso caminho. Então, desses poucos minutos que conversamos, ou de tudo isso, o que eu gostaria que ficasse no fundo da alma de vocês, é que dificuldades hão de vir, mas ai de quem, por quem vier a dificuldade. Procure trazer luz, procure trazer esperança, procure trazer alegria. Há muita injustiça no mundo, muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Nenhum injustiçado, porque Deus, o Criador, está nas rédeas de tudo. E injustiça não há. Então,
por que não pensamos? Enquanto lá fora o desespero caminha e a amargura dizima, eu quero oferecer o banquete do amor. Eu gostaria, Senhor, de ser a chuva generosa que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu lhe venho pedir para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem está na desesperação. Eu gostaria, Senhor, de ser uma via láctea de estrelas para tornar as noites da terra mais belas. Mas se eu não conseguir, eu lhe venho pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem está na escuridão. Ah, Jesus, eu gostaria de ser um trigal maduro para repletar a mesa de pão da humanidade. Mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder, lhe venho pedir para ser um grão que, caindo no chão, me multiplique em 1 milhão e me transforme em um pão para quem tem fome. Ah, Jesus, eu gostaria tanto de ser artista, esteta, trovador, orador, cantor, musicista, poeta, para falar da magia e da beleza de tua glória, Jesus, na terra. Mas se eu não conseguir, eu lhe venho pedir para ser o companheiro da criatura deserdada, que segue caminhando na estrada da alucinação, e lhe estendendo a mão de sustento, lhe dizer, sou teu irmão, estou contigo, vem comigo. Pela atenção de vocês, muito obrigado.